Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Casal Pink, eu sou o Caco de Deus e você está no 2 Dedos de Pedagogia. Você já parou para pensar o que é que a Bíblia fala sobre criança? Se tem alguma coisa, ou seja, qual é a visão de criança que a Bíblia tem? Você já parou para pensar nisso? Se você não parou, então eu parei, pesquisei, preparei um roteiro maravilhoso para trazer para vocês hoje a visão bíblica sobre criança. Então vamos lá, pessoal, olha, sem mais delongas, vamos lá. Eu tô aqui com a minha Bíblia porque eu quero ler alguns versículos para vocês com relação a esse assunto. Mas o que eu quero dizer para vocês logo no início aqui desse vídeo é que quando se estuda a Bíblia, né, teologicamente falando, a gente tem que olhar o contexto. Então, a visão bíblica que nós vamos trazer aqui sobre a criança depende do contexto histórico que a passagem, que o livro bíblico estava inserido. Então é muito importante para você que estuda a Bíblia não chegar logo assim, a Bíblia diz isso. Você tem que pensar primeiro qual o contexto que foi dito, qual ano que foi dito, para que povo foi dito. Então isso é muito importante. Mas vamos dar uma olhada aqui no geral, o que é que a Bíblia traz. O que nós vamos ver no vídeo de hoje são várias abordagens, certo? Então tem algumas passagens bíblicas em alguns livros que trazem abordagens claras sobre como, digamos assim, Cristo via as crianças, como a cultura daquela época via criança. Então vamos dar uma olhadinha, vamos mergulhar. É por isso que nós vamos estar aqui conferindo na Bíblia a palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre valorização e cuidado. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos logo para Jesus Cristo que ele enfatiza, sempre que as pessoas lembram sobre tratamento com criança, lembra logo de Jesus Cristo, porque Jesus era o Senhor que valorizava a criança. Então é muito importante porque vocês sabem que a Bíblia ela gira todo em torno de Jesus Cristo, da salvação. Então nada melhor do que começar vendo o que Jesus pensava. Então vai logo de início aí entendendo que Jesus supervalorizou as crianças. Olha, em Mateus 19:14 nós encontramos o seguinte versículo que ele é utilizado até em cultos infantis e tal, dizendo o seguinte, olha, Jesus porém disse, deixai-os pequenos e não os estorveis, ou seja, não os empeceis de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então essa passagem aqui é bem interessante, foi quando Jesus estava ali, né, a multidão cercando Jesus, então as crianças tentando chegar até Jesus e os discípulos até tentando impedir. Então Jesus chega para eles e diz, olha, não os empeceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então deixa vir a mim as crianças. A gente já vê a valorização que Jesus Cristo dava para os pequeninos. Vamos agora ao segundo ponto, como é que a Bíblia vê a questão sobre a responsabilidade dos pais com relação aos filhos. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim, ó, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vocês estão vendo aí a responsabilidade que Deus diz, então, com relação aos filhos, a gente sabe que tem muitos pais que às vezes têm filho e não liga, né, e deixa pra lá. Mas a Bíblia está sendo clara aqui, né, que primeiro, que os pais não provoquem, né, a ira dos vossos filhos, mas criai eles, né, tá dizendo aqui, nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor. Então, é a responsabilidade dos pais guiar os filhos no caminho de Deus. Já com relação ao ensino e orientação, lá em Deuteronômio capítulo 6, tá aqui a minha Bíblia, viu gente? Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7 diz assim, ó, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha aí que interessante, gente. Vocês sabem que a Bíblia, antes de ela chegar a papel, né, ela foi passando de geração em geração através de forma oral. Então era dita, né, era contada. Então o que é que a palavra de Deus ela diz? Primeiro que os pais, né, deveriam ter a palavra de Deus no coração, ou seja, aprender bastante sobre a palavra de Deus, ter ela na memória, ter ela no coração, e depois ensinar para os seus filhos, contando para eles as grandezas de Deus, ensinando mesmo para eles, tanto que a Bíblia diz aqui, sentado nas calçadas, ou seja, ter esse cuidado de repassar, né, os ensinamentos e os preceitos do Senhor para os seus filhos. Com relação a honrar pai e mãe, a Bíblia também fala sobre isso, lá no 6º, se eu não me engano, no 5º mandamento, né? No 5º mandamento está lá dizendo que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolonguem os nossos dias na terra que o Senhor nos dá. Então tem esse conselho aí também para quando fala-se em criança, quando fala-se em jovem, fala aí no 5º mandamento, tá lá mandando honrar pai e mãe. Tá lá em Êxodo 20, versículo 2. Tô colando, viu, gente? Tá aqui, ó. Tá anotado aqui, tá? Então, Êxodo capítulo 20, versículo 12, e Deuteronômio 5 e 16. Né? Também exorta as crianças a honrar seus pais e suas mães. Então, tá vendo o ensinamento? Deus, ele lembra, né? Eu acredito que a Bíblia ela tem ensinamento para todas as idades. Basta que você procure com carinho. Outra coisa bastante importante é que a Bíblia também ela enfatiza a questão ou a importância de cuidar dos órfãos e das viúvas. Deus, ele tinha muito cuidado com isso. Tanto que até lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento ele já falava sobre isso. E lá no Novo Testamento, o próprio Jesus, né? Ele retifica isso, dizendo que tem que se cuidar dos órfãos e das viúvas. E a Bíblia diz também que quando o próprio Jesus tinha, assim, lá em Atos, se não me engano, na instituição dos diáconos, os diáconos, gente, eles foram instituídos lá
já no Novo Testamento, para cuidar dos órfãos e das viúvas, porque os pastores, ou seja, os discípulos, os apóstolos, eles não tinham tempo. Eles tinham que se dedicar ao estudo da palavra, anunciar a palavra. Então eles vão e separam os diáconos para cuidar dos órfãos e das viúvas. Então esse cuidado, você está vendo aí, gente, como Deus ele pensa. A Bíblia também é clara com relação à disciplina. Ela traz, né, lá em Provérbios mesmo, Provérbios capítulo 13 e o versículo 24, ela diz que quem não corrige o seu filho é porque não ama. Quem ama, corrige. Então a Bíblia também traz esses ensinamentos aí. Tem muita gente, a gente sabe que até o ensinamento de hoje em dia, né? Porque não pode bater em criança, não pode botar em castigo, não pode não sei o que, não pode não sei o que. A Bíblia mesmo fala, né? Lá em Provérbios também diz que aquele que não faz o seu filho chorar hoje, amanhã o seu filho vai fazer você chorar. Então, às vezes, a gente não quer que o nosso filho sofra nada, não pode fazer nada e ele cresce achando que o mundo pertence a ele e que ele pode fazer o que ele quiser. Então, a Bíblia também, ela traz alguns ensinamentos sobre isso, sobre a questão de educar os filhos. E eu sei que muita gente, inclusive, vai até ficar com raiva de mim, por que eu vou dizer agora, mas a Bíblia manda até açoitar com varas, é isso mesmo, né? Eu sei que eu posso dizer aqui agora, mas depois vão querer que tire essa parte da Bíblia, mas a Bíblia fala que até com vara deve se açoitar, se o propósito é educar e ensinar teu filho. Então, não fui eu, gente, foi Deus quem disse. Agora eu trago para vocês aqui uma ressalva, certo? É importante notar que todos esses ensinamentos que a gente viu aqui, eles foram, como eu já falei no início do vídeo, em um período e para um povo. Nós estamos hoje em um período novo, né, com pessoas, né, de culturas diferentes, então a gente tem que tentar entender isso aí, certo? É por isso que às vezes as pessoas se confundem um pouco. A Bíblia é arcaica, a Bíblia manda bater no filho, mas hoje em dia a gente não pode bater porque a cultura é outra, né? Mas não é bem assim, gente. Cuidar dos extremos aí, certo? É bom a gente observar, claro, que existem outros métodos hoje de educar o filho, como antigamente não educou. Vou dar uma dica pra vocês aí. Quer ver o menino pirar? Se você deixa o menino na tela, assistindo TV, e simplesmente não precisa bater não. Você proíbe a tela, tu vai ver que o menino vai virar um santo, tá? Tô dando uma dica. Naquela época não tinha telas, hoje em dia já tem. Naquela época só tinha vara, então tinha que açoitar com vara. Mas hoje em dia já existem outros meios de educar, tá certo? Então é importante a gente observar isso. E o que eu trouxe no vídeo de hoje foi o período em que a Bíblia foi escrita e o que é que ela diz com relação às crianças, porque a Bíblia também fala sobre isso, gente. E antes já que você venha colocar aí, porque eu quero que vocês deixem comentários aí, dizendo o que é que vocês acharam do vídeo, se concordam, se discordam, mas eu quero dizer logo então, quando se tem interpretação, por isso que eu digo, vai variar dependendo da interpretação que você trouxer para o texto. Agora, lembrando de uma coisa, gente, independente do texto, do período que foi escrito, a palavra de Deus ela é imutável, certo? Ela não muda, ela não tem sombra de variação. Então, o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, a questão da importância de educar o filho, a importância também de você caminhar o seu filho, ensinar o seu filho nos preceitos do Senhor, de você registrar no seu coração a palavra do Senhor e ensinar para seus filhos, isso não muda, independente de cultura, independente de período, independente de tempo, certo? Então, as verdades, existem verdades absolutas na palavra de Deus e é isso que nós temos que observar sempre, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Deixa aí nos comentários como eu falei, se tem alguma curiosidade que eu também não vi e não abordei aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários que eu quero saber o que é que vocês acham, da opinião de vocês, se tem alguma coisa realmente faltando aqui no vídeo e você quer acrescentar, deixa aí nos comentários. Me segue nas redes sociais também, dá dica de vídeos para que a gente possa trazer mais conteúdo que possa abençoar a tua vida, a tua família aqui, tá certo? Então, olha, beijo pra vocês, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus